Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos a mais um super evento, desta vez batendo pós-edital para o concurso da Polícia Federal, o cargo agente e escrivão. A disciplina é estatística. O edital veio bem recheado, a estatística veio bem extenso e a gente vai buscar aqui dentro desse evento trazer os principais pontos, os principais assuntos para a gente poder estar orientando vocês da melhor maneira. Então, vamos nós, sem mais delongas. Obrigado desde já a cada um que está conosco. Soltar o nosso material. Entregando para vocês, começando com a nossa estatística descritiva. Vou entregar pontos importantes, direcionamentos, palavras-chave, para a gente poder conseguir ter um alinhamento melhor dentro do contexto de resolução. A nossa estatística descritiva nada mais é do que, observa, está no teu material, é buscando a organização, resumo e apresentação de dados. Essa organização, essa apresentação é buscando sempre padrões e tendências. Características são importantes. Eu vou estar ligando isso à amostra ou à população. De antemão, entenda a população como sendo um todo e a amostra como sendo parte do todo. Aquele pedacinho que foi retirado lá do total, para que a partir dali pudesse ser feito estudo estatístico relacionado com alguma circunstância. Então vamos nós às atividades principais que nós podemos mencionar e destacar nesta situação. Vai estar lá, ó, média, mediana, moda, desvio, padrão. Deixa eu pegar minha canetinha. Além dos gráficos e tabelas, que também são muito importantes e de forma recorrente são observadas nas questões. Show de bola? As informações extraídas da população, média, desvio padrão e proporções
são chamadas de parâmetros. Já as informações da amostra são chamadas de estatísticas. Parâmetros, população. Feito, estatística é amostra. E para você ter uma noção de ideia, temos uma população em todo, e dessa população foi tirada uma parte, uma amostra. Todas as informações estatísticas da população, quer sejam média, desvio padrão ou proporção, isso aqui são chamados de parâmetros. Já as mesmas medidas, só que inclusive com símbolos diferentes, lá na amostra recebem o nome de estatística. Perfeito? Para fazer uma ligaçãozinha bacana, vogal com vogal. E o outro basiquinho, PP. Beleza? Show? Só para entender, porque pode sim cair a questão lá, dando a definição, para que você faça associação. Olha o que é que eu estou te dizendo agora. Vai ter lá a definição para que você julgue aquela afirmação como sendo verdadeira ou falsa. Aí vai que está lá na questão dizendo que os parâmetros da média, as medidas do desvio padrão em proporção, estão relacionadas com a amostra que foi, obviamente, extraída de uma população. Opa! Vogal com vogal. Amostra estatística, PP, população, parâmetros. Seguindo, é claro que quando nós falamos em estudos de amostras dentro de uma população, eu vou ter que observar algumas variáveis estatísticas que serão consideradas para que eu faça esse estudo dentro do cenário. Nós temos aqui, para ser mencionado para vocês, deixa eu pegar aqui o microfone. As variáveis qualitativas entende como sendo categóricas. Quando eu falo qualitativas, logicamente associando, você vai entender que é algo que gera expectativa de qualidade. Categoria. Perfeito? Ó, não possuem valores quantitativos. Não estou falando em quantidade. Eu estou falando em categoria ou em qualidade. Perfeito? Então vamos nós. Podem ser nominais ou ordinais. Se eu falo nominais, eu estou dando nome. Perfeito? Eu estou dizendo que vai estar incluído lá o sexo, a cor dos olhos, se é fumante ou não fumante. E não há hierarquia. Atenção! Não há uma condição de escalonamento dentro dessas variáveis qualitativas nominais. Eu estou apenas dando o nome. Perfeito? Beleza? Já nas ordinais, nós temos aqui a categoria, uma ordem, né? Eu tenho que observar essa ordem. A diferença é porque aqui não é especificado ou significativo. Um exemplo básico que a gente pode mencionar é quando eu faço um estudo estatístico tomando por base a variável ordinal com relação à altura ou com relação à escolaridade. Eu estou fazendo um escalonamento, percebe? Correto? Eu tenho inevitavelmente que escalonar baixo, médio e alto. Beleza? Fundamental, médio, superior a esse escalonamento. Ordinal, ordem progressiva. Claro, obviamente, considerando esse cenário. Agora vamos nós para as variáveis quantitativas. Fica atento, porque variável qualitativa é qualidade, é nome. Perfeito? E gera a ideia também de ordem. Tanto nominais quanto ordinais. Eu tenho essa condição dentro das qualitativas. Nominais, dando nome, ordinal, dando essa ideia de hierarquia, de organização. Já nas quantitativas são as numéricas. Perfeito? São as numéricas. Elas podem ser discretas ou contínuas. Para você. Discretas ou contínuas, Quando eu tenho essas variáveis quantitativas, onde elas são contáveis, perfeito? Contáveis, eu consigo contar, expressam, obviamente, a ideia de números inteiros.
1, 2, 3, 4, 5 são variáveis discretas. Não são apresentadas, são bem discretas. Elas não representam mais do que uma unidade. Então, consigo, de forma bem direta e discreta, identificar a quantidade de variáveis que está sendo mencionada. Em uma leitura ordinal aqui no caso, como se fosse até o exemplo que eu dei dos números naturais, os inteiros. Perfeito? Já a contínua, perdão, a garganta está pesada. Mas vamos nós, ó. Fica comigo. Contínuas, medidas que podem, vamos lá, assumir qualquer valor dentro de um intervalo. Qualquer valor entre 1 metro e 2 metros. Temos unidades e valores a serem observadas. São contínuas, não param. Perfeito? Contínuas, não param. Relacionadas com altura, peso ou temperatura. Esse esqueminhazinho aqui, para que você faça uma melhor compreensão. As variáveis, obviamente, se eu tenho números, elas são quantitativas. Se eu tenho qualidades ou categorias, elas são qualitativas. Se eu tenho um intervalo contínuo ou valores inteiros, eu vou ter que fazer essa separação. Contínuo está relacionado com altura, salário, inflação. Perfeito? Já quando for relacionado com valores inteiros, são discretas, né? Aquela contagem inteira. Não há expectativa de gerar a observância de um número decimal. Perfeito? São inteiros. 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Idade, número de empregados, produção de veículos. Eu faço uma contagem completa, uma contagem. Seguindo, vamos nós avançando para essa distribuição agora dentro da nosso momento aqui. A gente vai trabalhar a distribuição dessas variáveis, como é que elas estarão dispostas para vocês dentro desse contexto, usando tabelas, que é o mais comum. A gente vai trazer aqui uma amostra de valores de 10 pessoas. E essa amostra está relacionada com as idades, perfeito? Idades. Vamos aqui. 10 pessoas. Eu tenho 2 com 19. Eu tenho 3 com 21. Coloquei em ordem, beleza? Eu tenho 5 com 27. Essa é a distribuição de frequência. Ou seja, qual é a distribuição? Qual é a frequência de observação desse valor dentro da amostra? Então, eu tenho que organizar isso. Perfeito? Eu tenho que organizar. O X aqui, o XI vai ser, no caso aqui, o valor, a idade mencionada. E o F, a frequência com que esse valor está sendo observado dentro da amostra extraída. Aqui nós estamos diante de uma frequência simples. Frequência simples. Perfeito? Lá, avançando, fica atento com esse sigma que vai sempre aparecer para ti, ó. Esse Ezinho aqui. Ele nada mais é do que o somatório. Perfeito? Fica atento porque ele vai aparecer nas questões. Isso aqui nada mais é do que o somatório. Quando tu soma tudo, ó. 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Fechou? É o somatório da frequência. Ou seja, a quantidade de termos dentro da amostra. Agora vamos nós fazer e trabalhar com vocês essa quantidade relativa. Lá eu tinha a quantidade absoluta, a quantidade simples, mas agora nós vamos trabalhar a quantidade relativa. E a quantidade relativa, ela está direcionada e relacionada com a porcentagem que essa quantidade equivale dentro do todo. Perfeito? Então, se eu tenho, com 19 anos, 2 pessoas
e são 2 de um total de 10, isso equivale a 20%. Se eu tenho com 21 anos 3 pessoas, e é 3 entre 10, ou seja, 3 de um total de 10, 3 décimos é igual a 30%. E com 27 anos, 5 pessoas correspondem 5 de 10, que correspondem 50%. O somatório, mais uma vez, o somatório aqui da tua relativa, da relação percentual tem que dar 100%. Atento com relação a isso. Frequência acumulada. A frequência acumulada, ela gera um processo um pouco a mais, mas bem simples também, nada complicado, você vai entender, porque a frequência acumulada está sendo relacionada com o somatório da frequência simples da variável do elemento que antecede. Percebe que eu tenho, 2 pessoas com 19 anos, perfeito. E eu tenho 3 pessoas com 21 anos, perfeito. Só que na frequência acumulada, e aqui esse tópico é muito importante porque há grande probabilidade de ser cobrado esse assunto. Porque, na frequência acumulada aqui de 21 anos, eu sim. De como é que é isso? Entenda. Na amostra vai estar assim, 19 anos, 19, 21, 1. Então aqui eu tenho uma quantidade de pessoas, correto? Já a primeira pessoa, já a segunda, terceira, quarta e a quinta. A questão aqui está dizendo, essa frequência acumulada consegue definir para ti que até 21 anos vai ser observado até a quinta pessoa. Ou seja, a partir da quinta já não tem mais nada a ver com quem tem 21 anos. Feito? Com 21 anos. Aqui é importante que daqui você pode definir a média desse grupo. Essa extração dessa amostra, a questão pode te pedir a média. Então, tu vai pegar o quê? O cenário que tu tem aqui, somar todos e dividir pela quantidade de tempo. Amplitude amostral. Amplitude bem básico mesmo. O próprio nome pode gerar um pouco de confusão, mas é bem básico, nada mais é do que uma subtração. A diferença do maior e o menor valor da amostra. Tu pega o maior, subtrai pelo menor. O resultado é a amplitude. Perfeito? É a amplitude. Basta subtrair o menor, o maior, menos o menor. Basicamente isso, tu vai ter a amplitude do teu resultado. Representação de dados, importantíssimo agora esse tópico também, essa situação, porque aqui a gente tem uma tabela fazendo a descrição e a definição de alguns valores, só que agora eu não tenho especificando item por item. Eu não tenho especificando cada um dos dados da amostra extraída. Eu tenho aqui a definição e a demonstração de intervalos. E aí eu tenho intervalos fechados e intervalos abertos. Como assim? Observa. Eu tenho aqui, quando eu tiver uma situação onde envolva grandes quantidades, eu vou estar observando, em regra, essa distribuição através de intervalos. Porque, observa, eu tenho uma classe aqui de 41 a 45, de 45 a 49, 49 a 53, e assim sucessivamente. E aqui, ao lado, na coluna ao lado, eu tenho a frequência. De 41 a 45, eu tenho 7 pessoas. Eu vou considerar aqui como sendo a idade, beleza? Para que fique mais favorável à compreensão. Digamos que seja a idade. Então aqui eu tenho 7 pessoas, está no primeiro intervalo, que é de 41 a 45. Só que eu chamo tua atenção, porque está assim, observa. Está assim, barra, partiu, parou. Se você observar que do outro lado não tem a barra. Não tem.
Perfeito? Não tem a barra, de modo algum. Eu quero que você entenda que o intervalo ele é fechado onde tem a barra. Ou seja, ele é fechado no 41 e ele é aberto no 45. Então, essa minha contagem aqui, se eu for fazer a extração dos dados que estão nesse intervalo de frequência, eu vou ter o que? Observe. Eu vou ter o 41, fechado eu conto com ele. Eu vou ter o 42, eu vou ter o 43, eu vou ter o 44. O 45 não entra na contagem. O 45, o intervalo aqui está aberto. Perfeito? Aberto no 45. Aí se você observar aqui, ó, o próximo está fechado no 45. Então já começa com ele. Fechado, ó. Fechado no 45. Aí o próximo aqui vai começar com 45, 46, 47, 48, porque ficou aberto no 49. O próximo fechado no 49, já começa com 49. E aqui eu tenho a frequência de pessoas, que foi aqui ó, o exemplo que eu tomei, né? Frequência de pessoas ao lado classe eu considerando como idade, para que você compreenda. Perfeito? Então, esse tipo de questão tem uma grande possibilidade de ser cobrado na tua prova. Aqui nós temos, mais uma vez eu estou te falando, aqui nós temos uma demonstração dos intervalos, só que sendo em grande quantidade, porque eu não vou ter condições de fazer uma distribuição colocando de forma unitária os dados. Então, faço isso através de intervalo para ficar mais favorável e, obviamente, ficar melhor a visualização. Avançando, vamos nós prosseguindo, partiu. Ó, mais uma vez, o total, ó. Olha o total. Somatória, viu? 20. 20. Perfeito? Importante. Bola? Vamos nós. Aqui nós temos, dentro do intervalo, a gente vai também estar trabalhando a questão do ponto médio. Perfeito? O ponto médio. A palavra média, médio, vai estar muito dentro desse cenário de estatística, mas muito mesmo. Então, dentro do próprio desse contexto, dessa tabela relacionada com os limites, classe, eu posso estar dentro do intervalo, eu posso estar definindo o ponto médio do meio. Como é que eu faço isso? Vai ser feita essa situação. Basta você pegar o limite superior mais o limite inferior, soma, divide por 2. Não é a média que você quer? Beleza, qual é o resultado? 3. 4 mais 6, 10. 10 por 2, 5. 6 mais 8, 14. 14 por 2, 7. Tranquilo? Tá dando para entender? Aqui eu tenho uma frequência cujos esses valores são observados. Eu tenho uma frequência 3, 5, 10. E aqui eu tenho um ponto médio de cada intervalo dentro da demonstração. Olha mais uma vez. Sigmazinho aqui, ó. O somatório geral dá 26. Basta somar. O somatório geral, 26. Onde é que dá 26? Está aqui, ó. Perfeito? Vamos para a nossa média aritmética. Está relacionada com o estudo da tendência central e também das separatrizes. Média aritmética, nós todos sabemos que nada mais é do que o somatório de tudo. Tu soma tudo e tu divide pela quantidade. TD, quantidade, isso aqui vai ter a média, belezinha? Pode aparecer pra gente na tua prova esse X com essa barrinha superior. Fica de boa, tranquilo, isso é média. Show? A mediana é uma medida de disposição, é aquele termo, o elemento que ocupa a posição central da distribuição. Central. Porém, eu tenho que colocar esses termos em ordem crescente ou decrescente. É óbvio. É básico. Eu quero que você preste atenção, porque se a quantidade de termos for ímpar, obrigatoriamente eu terei mediana. Quantidade ímpar, existe mediana. Obrigatório, o termo vai ficar no meio. Porque eu vou ficar com, de um lado, uma quantidade e do outro a mesma quantidade. Ele é o do meio do centro, isso se for ímpar.
Porém, se for par, tá aqui um exemplo, a mediana vai ser dita pela média dos centrais. No caso, seria 4 mais 5, 9, 9 por 2, 4,5. Se não tiver, não. Se for uma quantidade par, para saber que é a mediana, eu tenho que tirar a média dos centrais. Tá atento. Pois a mediana não vai estar exposta naturalmente. Vamos começar o nosso estudo agora interpretando os nossos gráficos. Aqui um gráfico que também é muito importante, cobrado bastante, boxplot. Nós temos aqui os quartis que vão estar sendo relacionados com esse gráfico. E esses quartis eles delimitam a caixa em um boxplot. É o chamado gráfico de caixa, beleza? Observa aqui, ó. Vamos nós. Seria isso. Isso aqui é a demonstração de vários dados. Feito? As informações, elas estão contidas aqui. Vai dar onde vai ser essa? Estão aqui. Show? Vamos nós. Ó, aqui eu tenho um limite superior. Vou voltar para ver aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo as informações? Tá vendo o limite superior? Tá vendo o limite inferior? Beleza. É sobre isso que agora a gente vai transmitir através de dados, através de gráficos. Ó. Vamos lá. Interpretaçãozinha prática, né? A caixa mostra onde está a metade central dos dados, que é entre Q1 e Q3. A parte central, beleza? É a metade central, tá aqui bem no meio, né? A linha do meio da caixa é a mediana, perfeito? No caso aqui é o Q2. Então nós temos a distribuição, ó, a distribuição em 4 pedaços, perfeito? 4 pedaços. Aí eu vou ficar com os pontos Q1, quatro pedaços. Por que é quartis? É porque o meu todo foi dividido em quarto. Em 4 pedaços. Então, cada um tem 25% das informações. Aqui eu tenho Q1, Q2, que é o quartil 1, quartil 2, quartil 3. Perfeito? Show? Limite inferior, limite superior. O que excede para cá, meu jovem, ó. Vou botar o limite. Ó. Limite inferior, limite superior. O que excede para cá são dados discrepantes, necessários. Perfeito? É justamente o que está sendo visto aqui, ó. Isso aqui, ó. É dado desnecessário. Dado para o nosso estudo. Fica atento porque, olha aqui, os bigodes, os que são bigodes, meu jovem? Isso aqui, ó. Isso aqui são os bigodes. Perfeito? É o que vai estar, o que sai da caixa, né? Indica essa variação que está fora do quartil central. Esse aqui é o quartil central. Esse. Beleza? Show? Ué, cara, por que é? Será que é mediana? Isso aqui deveria estar no meio, não? Mas atenção, isso aqui está no meio dos dados. Isso aqui está no meio da amostragem. Isso aqui não é o meio, atenção. Isso aqui não é a metade da caixa central, não. E quando nós temos essa situação de não fica na metade da caixa central, a gente observa, obviamente, aqui essa assimetria, essa distorção dos dados. Feito, a gente vai já trabalhar com vocês tudo isso. Vamos mais avançando. Ó, aqui ficou melhor, né, de a gente poder entender o que são esses quartis. Né? Aqui eu tenho o primeiro quartil, ó. Aqui eu tenho a mediana, que é o segundo quartil. E aqui eu tenho o terceiro quartil. Foi separado em 4 pedaços, ó. 25%, 25%, 25% e 25%, igual eu fiz lá naquele desenho. Você compreenda.
É importante ressaltar que essa ideia de quartis é para a gente ter, obviamente, nós termos a consideração da posição, né, e dispersão dos dados. Perfeito? O primeiro quartil, que é o quartil 1, 25% dos dados estão abaixo dele. 25% abaixo. Mediana, quartil 2, 50% abaixo. Terceiro quartil, 75% abaixo deles. Perfeito? Máximo, valor maior sem considerar os valores discrepantes, que são os outliers, né? Então fica fácil identificar como Bugs-Plot. Perfeito? Assimetria, mais dados para um lado do que para o outro, e esses valores discrepantes são aqueles que ficam fora do padrão. Vamos nós seguindo, avançando, para que você entenda, porque além dos quartis, nós também temos os decis e os percentis ou os centis. Do que é isso, cara? Tá maluco? É estatística, papai. Beleza? Quartis é quando eu divido em 4 partes, meu todo. 1, 2, 3, 4. Decis é quando eu divido em 10 partes, o todo. Percentil, centil é quando eu divido em 100 partes, o todo. Diferença entre medidas de posição e medidas de dispersão. Medidas de posição, né, mostram onde os dados estão localizados, ou seja, posicionados na distribuição. Né? Elas indicam os valores centrais dentro do conjunto de dados. A gente tem, no caso aqui, a média, mais uma vez falando para você. Temos a mediana, temos a moda. A moda é aquele valor que mais se repete dentro da amostra. Quartis, decis, os percentis, aqui vai estar dividido os dados em partes iguais. Que fique bem claro. A divisão será feita em partes iguais. Tranquilo? Agora, meu jovem, falando com você sobre as medidas de dispersão. Dispersão, a gente vai ter a ideia realmente daqueles dados que estão dispersos, estão longe. Eu tenho, em torno dessas medidas, algo como referência. Eu vou ter como referência aqui a nossa média. E aí essa dispersão é a condição de distância que esses dados estão da média da amostra. Perfeito? Belezinha? Então, amplitude, já trabalhei com vocês, mas só a título de para que a gente possa estar compreendendo todo o contexto. A amplitude é nada mais nada menos do que a diferença, a subtração do maior com o menor valor. Variância é a média dos quadrados dos desvios em relação à média. Desvio padrão é raiz quadrada da variância. Já a gente vai trabalhar tudo isso com todos vocês. Coeficiente de variação expressa a dispersão relativa em porcentagem. Show? A gente vai estar usando isso para estar avaliando a variabilidade dos dados, né? Aqueles que o quanto eles estão concentrados ou dispersos dentro da nossa amostra. Dispersão é isso. É saber como é que os dados estão. Se eles estão assim, ó, dispersos, ó. Os dados estão dispersos. Eu tenho como referência uma média. A partir dela eu consigo definir essa dispersão. Simetria ou assimetria dos dados. Perfeito? Avançou, que fica, deixa eu trazer aqui, ó, posição onde os dados estão. Não passa nada. Onde os dados estão e dispersão, quão espalhados esses dados estão. Perfeito? Avançando, trazer uma ideia de dispersão para a gente poder trabalhar com todos vocês. Belezinha, filho? Ó, vamos nós. Vamos aqui a questão da amplitude, já falei com você. Pega o maior, subtrai do menor. Temos o valor da amplitude, aqui no caso, o valor 8 dessa sequência, né? 2, 5 e 10. Pega o maior, subtrai do menor, valor 8. Mas agora eu vou trazer para vocês aqui o nosso desvio padrão. Beleza? Perfeito. É do que seria, cara, o desvio padrão. Vamos nós, ó. É uma medida de dispersão que indica essa variação dos dados em relação à média. Primeiro eu tenho que definir quem é a média, que fique bem claro. Defino quem é a média, a partir dela
eu vou projetar essa ideia do desvio padrão. Vai ter uma diferença, esse desvio. Perfeito? Vamos aqui. Mas inicialmente, ó, vamos aqui. Vou pegar aqui esse exemplo básico, né? Notas da prova de 4 alunos. Eu tenho aqui, ó, o primeiro 6,5, 7, 6, 4,5. Vamos somar tudo, né? Para a gente poder ter a média. 7 mais 6 dá 13. 6,5 mais 4,5 dá 11. Tudo dá 24. 24 dividido por 4 dá igual a 6. Perfeito. Encontrei 6 como sendo a média. De bola? 6. Perfeito? Show. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o valor de cada um. Eu vou subtrair a média. Para eu saber qual é esse desvio médio de cada um. Ainda não é o nosso desvio padrão. Aqui é para a gente contar inicialmente o desvio médio. Perfeito? 6,5 menos 6 igual a 0,5. Vou botar isso aqui de verde. Ó. 7 menos 6, 1. 6 menos 6, 0. Pode sim dar 0. Perfeito? 4,5 menos 6, opa, que vai ficar negativo, né? O maior não é o 6, ele está negativo, então fica menos 1,5. Show de bola? Perfeitinho? Que a gente consegue definir um desvio médio de cada um dos valores dentro da amostra com relação à média. Tem que saber a média para depois definir qual é esse valor do desvio. Aqui nós temos, agora aqui nós temos a variância. A variância vai ser, mais uma vez, isso aqui é o somatório, beleza? Somatório, a soma de tudo. A variância é igual ao desvio padrão, esse é o sigma do desvio padrão, elevado ao quadrado. Desvio padrão elevado ao quadrado, isso aqui é igual à variância. Perfeito? Então, se o desvio padrão de uma amostragem for, sei lá, 3, exemplo básico aqui para você, 3, a variância vai ser 3 ao quadrado, 9. Perfeito? Show? Detalhe. Ó, aqui, ó, o que nós fizemos lá, atenção. Você viu o que nós fizemos aqui? Atenção. Você viu o que nós fizemos aqui, ó? Perfeito? Nós fizemos aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Termo que ocupa a posição X menos a média da amostra, foi o que nós botamos lá, ó, deu 0,5, só que você vai ter que elevar ao quadrado. Aí você vai fazer isso com todos. 0,5 ao quadrado, 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 1,5 ao quadrado. Você vai levar todos e você vai fazer o somatório. E ao final divide pela quantidade de termos. Que fique bem claro, chamar a tua atenção, ó, atenção para isso, porque a variância, a fórmula dela vai ter uma alteraçãozinha. Isso é bem complicado, mas fica atento. Porque, o cara vai ter que decorar 2 fórmulas. É porque, lembra lá do início da aula que eu falei para você de população e amostra? Na população, eu tenho esse somatório do quadrado do desvio médio, perfeito? O somatório do quadrado do desvio médio dividido por n, apenas por n, que é a quantidade de termos. A população é maior, não é n, é maior. Se for na amostra, é n menos 1. Perfeito? Na amostra é n menos 1. A amostra não é menor, então a amostra é n menos 1. Perfeito? Show? Vamos nós avançando. Para o coeficiente de variação, CV, nós temos a medida relativa de dispersão. A gente vai estar fazendo o que? O desvio padrão dividido pela média vezes 100. Basicamente isso. Desvio padrão
dividido pela média, vezes 100. Vezes 100 por quê? Porque esse resultado tem que sair em porcentagem. Basicamente isso. Assimetria, assim vai estar lá os nossos gráficos, né? Ó, quando nós temos, ó, central, ó, atenção, centralizado, ó, não existe nenhuma dispersão dos dados, ó, tá tudo ajustadinho, né? Tudo bem distribuído, uma simetria perfeita. Deste modo aqui, ó, 50% dos dados estão, ó, 50% dos dados estão aqui, à direita da média, 50% dos dados estão aqui à esquerda da média. Perfeito? Simetria perfeita. Só que, detalhe, a gente pode ver esse cenário ou podemos também observar esse outro. Aqui, ó, teremos uma assimetria negativa. Ué, negativa sim, negativa. Por que negativa? Nesse caso aqui, olha onde é que está a média. Eu vou botar a média aqui. A média está aqui, ó. Nesse caso aqui, mais, atenção, mais de 50% dos dados estão acima do valor da média. Perfeito? Acima do valor da média. Ué, porque é negativo, porque você percebe, olha aqui, você percebe. Ó, a cauda tá o que, ó? Opa, descendo. Perfeito? Por outro lado, essa daqui é positiva. Positiva, ó. Ó. É a média. E menos de 50% dos dados estão acima da média. Menos de 50% dos dados estão acima da média. Perfeito? A direção dela é o quê? Positiva. Nesse caso, a nossa assimetria vai ser positiva. Fica muito atento. Detalhe, bem básico. Cauda para a direita, positivo. Cauda para a esquerda, negativo. Probabilidade clássica. Vamos nós agora ao estudo das probabilidades, os axiomas de probabilidade. Poder trabalhar com vocês. Temos aqui um exemplo básico, um dado não viciado, né? Com 6 faces. Qual a probabilidade de obtermos no lançamento um número maior ou igual a 5? Nesse caso, o total de possibilidades são 6, pois o espaço amostral é de 1 a 6. No entanto, apenas 2 desses eventos são favoráveis, que é o 5 ou 6. Beleza? Então, é tudo aquilo que eu quero. De tudo que eu tenho. Perfeito? Simplificando 2/6 fica igual a 1/3. Show? Apenas 2, né, favoráveis, porque tem que ser maior ou igual a 5. Então pode ser o 5 e o 6. Os outros 4 resultados não favorecem a nossa expectativa. Quando eu falo em probabilidade, a gente tem algumas situações a serem observadas. A primeira dela, que eu quero que você observe juntamente comigo, né? Temos aqui um evento aleatório dentro do contexto de probabilidade. Observa, nós temos aqui o A, aqui é o A. E meu jovem, ó, o A, perfeito, está dentro do B, perfeito? Show? Se observar, o A dentro do todo é um subconjunto, é uma possibilidade, é um pedaço que está dentro do todo. O A é algo relativo ao todo. No caso aqui, o todo sendo representado pela letra B. Perfeito? A letra B, que é o meu todo, é o que eu tenho de universo. É o que eu tenho de espaço amostral. Probabilidade nada mais é do que aquilo que eu quero dividido por tudo que eu tenho. Basicamente isso. Mas não se confundam e não temam esse tipo de questão, porque a gente tem variações dentro da probabilidade que a gente vai começar a avançar agora. Observa, antes disso é importante que você entenda que quanto mais próximo de 1,
Quanto mais próximo de 1, a probabilidade é maior. Quanto mais próximo de 1, maior é a chance de ocorrência. Perfeito? Beleza? Então, a ideia, a expectativa, se for 100% de um evento acontecer, é porque é um, né? Ó, se você pegar 100%, ó, atenção. Tem tudo isso, entende? Ó. 100% não é igual a 100, porcentagem não significa que está sendo dividido por 100. Quanto é 100 por 100? É 1. Então, quanto mais próximo do 1, maior a chance de ocorrência do evento. E quanto mais próximo do 0, menor a chance de ocorrência do evento, menor a chance de acontecimento. Perfeito? Lembrando que, quando eu falo em complementar do evento, complementar é a probabilidade de um evento qualquer não ocorrer. Então, é 1 menos a probabilidade de ele acontecer. Não entendi nada, vai entender agora, atenção. Probabilidade de A é igual a 25%. Perfeito? Qual seria o evento complementar de A? Qual seria 25, né? Lembrando que o todo sempre será 100%. Então, se eu tenho 25% para o que o evento A aconteça, o de não acontecer é quanto? 75%. Então, basta fazer o que? O todo, que é 1 menos 0,25, que é igual a 0,75 ou 75%. Aqui é quando se referir a eventos complementares dentro do contexto de probabilidade. Outro ponto importante que eu trago para você é a teoria da soma ou da multiplicação e da multiplicação, como você queira. Da seguinte forma, dentro dos problemas de probabilidade, é comum sempre que eu tenha assim, a chance de um evento acontecer e outro acontecer. Um e outro. Se eu tiver esse conectivo E fazendo a junção dos dois acontecimentos em detrimento de um evento dentro do cenário, perfeito? Exemplo básico, ele diz aí, cara, qual a probabilidade de em 2 lançamentos de um dado perfeito, qual a probabilidade de no primeiro lançamento ser um número par e no segundo lançamento ser um número maior que 3. Olha aí. Se eu tenho o E, é porque eu pego a probabilidade do primeiro acontecer e multiplico pelo resultado do acontecimento da probabilidade do segundo evento. Então, vou multiplicar. Se tem o E, é multiplicação. Perfeito? Agora. Se tem o OU, é soma. Perfeito? Ou é soma. Soma, soma e multiplicação. Fica atento nisso aqui, meu jovem, para não ter complicação. E a gente vai de boa seguindo. O ou soma, o e multiplica. Feito? Avançando, vamos nós. Eventos independentes e mutuamente exclusivos, ou seja, não tem relacionamento um com o outro. Quando eu estiver nesse contexto aqui, é porque a interseção entre os dois não há. Interseção entre os dois não há. Lançamento de uma moeda é um momento, é um evento mutuamente exclusivo. Ou é cara ou coroa. Perfeito? Ou cara ou coroa. Lançamento de um dado e o resultado ser par ou o resultado ser ímpar são eventos exclusivos. Não tem relação de interseção. Perfeito? Beleza? Quando eu tiver nisso, nós temos aqui a questão da interseção entre os dois eventos é vazia. Interseção vazia. É diferente quando eu digo para ti, vamos aqui, eu vou lançar um dado perfeito, com a probabilidade de sair um número acima do que, um valor acima do que 3, ou um número par. Opa, se eu falei acima do que 3, ou um número par, acima do que 3 tem 4, 5 e 6, ou par tem 4 e 6. Então aqui eu já tenho uma ideia de interseção de acontecimentos ou de probabilidades
resultados que vão ser coincidentes. Perfeito? É nesse contexto que a gente está aqui, quando eles não forem mutuamente exclusivos. Ou seja, quando houver interseção, lembra que eu falei uma coisa ou outra, se é uma coisa ou outra eu somo. Então eu somo a probabilidade de A mais a probabilidade de B e eu subtraio a probabilidade da interseção. Certinho? Aqui são os axiomas da probabilidade. Agora vamos nós para a nossa probabilidade condicional. E condicional já dá a ideia de sob condição. Quando eu digo condicional é porque eu quero algo, porém um outro evento já aconteceu previamente. Aqui no condicional, fica atento. Olha aqui o que eu vou te dizer. Como a matemática por si só, e o raciocínio lógico matemático já cobra probabilidade, nas questões de estatísticas, é muito comum cair essa probabilidade condicional. Perfeito? E vai ser demonstrada desta maneira, ó. Olha aqui. Beleza? Probabilidade de A, aí tem esse tracinho B. Probabilidade de A, ó, probabilidade de A. Só que essa probabilidade do evento A está condicionada à ocorrência prévia do evento B. Perfeito? O A está condicionado ao evento B. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a interseção dos dois, probabilidade da interseção, dividido pela probabilidade do evento B. E, meu filho, aqui não tem o que fazer, não. Aqui é decoreba. Decoreba. Perfeito? Para concluirmos, nós temos aqui a interseção, né, a alta probabilidade, que é a interseção comutativa, demonstrando para vocês essa operação de sendo comutativa, a probabilidade de A interseção B é igual à probabilidade de B interseção A, não altera o resultado, perfeitinho, não altera, só transmitindo para você essa ideia de comutatividade dentro da interseção da probabilidade. Fechou? E vamos nós agora para os nossos eventos de esperança ou de valor esperado dentro do nosso estudo. Eu quero que você entenda, embora você esteja olhando agora para esta fórmula e ela tenha te causado medo excessivo, eu acredito, mas sem problema a gente vai transmitir para você isso bem bacaninha. Ó, vamos nós. Eu quero que você entenda esse valor esperado, essa esperança, como sendo uma espécie de média ponderada. Só que é assim, a média ponderada, na média ponderada nós temos quantidades, né? Um exemplo, nós temos quantidades, 2, 4, e cada quantidade tem um peso, você lembra? Tem peso 3, peso 4, peso 5. A média ponderada a gente faz o que? A gente multiplica, né? Porque aqui é a quantidade, aqui é o peso, aqui é a quantidade, aqui é peso. Então 2 vezes 3 dá 6, aí eu vou somar. 6 vezes 4 dá 12, aí eu vou somar. 4 vezes 5 dá 20, eu vou somar. E divido pela quantidade de termos. Feito? Então, assim, na média ponderada, aqui a gente vai seguir a mesma ótica de divisão. A mesma expectativa resolutiva. Porém, a gente só não vai dividir pela quantidade. Perfeito? Aqui é a esperança de um evento acontecer. Aqui é o projetar um valor esperado dentro de um cenário de acontecimento, dentro de um espaço de dados, de variáveis. Vamos nós? É justamente esse valor médio que a gente vai estar esperando dentro de um experimento aleatório qualquer. A longo prazo isso, né? Justamente lá na frente. Nós temos, né, a sigmazinha do somatório. Eu vou justamente fazer o que o somatório, destrinchando isso para você. Eu tenho o dado 1 vezes o peso dele, mais o dado 2 vezes o peso dele, assim sucessivamente. Perfeito? Deixa eu abordar isso para você através de um exemplozinho básico. Observe, vai ficar bem mais favorável e compreensível. Nós temos aqui um jogo com prêmios e perdas, certo? A gente vai aqui, ó. Se o resultado for A, a pessoa que jogou, ela vai ganhar R$10. Ganha 10. A probabilidade disso acontecer é 0,2, ou seja, 20%.
Se o resultado der B, a pessoa ganha 5. Essa probabilidade é 30%. Mas se o resultado der C, ela perde 2. Ela ganha, ela perde. E a probabilidade de ela perder é 50%. Perfeito? 50. Vamos nós fazer esse valor esperado, essa esperança de resultado dentro desse nosso cenário. Foi o que eu disse, cada um tem um peso. 10 não tem peso 2. É isso? Então, quanto é 10? Ó, é básico. Quanto é 10 vezes 0,2? 0,2, né? Eu faço 10 vezes 0,2 mais 5 vezes 0,3 mais, ó, mais com menos dá menos, né? Menos 2 vezes 0,5. Vamos lá. Aqui vai dar 2, mais 5 vezes 0,3 dá 1,5. Vai dar menos 1, né? 2 vezes 0,5 dá menos 1. Perfeito? Somando, né? Ó, fica básico aqui pra gente, ó. Esse 1 cancela com esse, ficou 2 mais 0,5, ficou 2,5. Então, essa é a esperança. Esse é o valor esperado, independentemente do valor que dê, né, a esperança que ele tem é de ganhar sempre R$ 2,50 cada jogada, independentemente se der A, B ou C. No futuro, o valor esperado é que ele ganhe R$ 2,50 a cada jogada. Vamos nós às distribuições especiais, começando aqui com a nossa distribuição binominal. Feito, nós temos a nossa formulazinha aqui. Estatística, meu irmão, infelizmente bate, né, essas fórmulas. Eu quero que você associe isso a sucesso ou fracasso quando eu estiver falando de distribuição binominal. Binominal dá a ideia de que? De 2, né? Isso é porque a expectativa de duas situações, ou sucesso ou fracasso. Binominal está relacionado com isso, perfeito? Onde N é a quantidade, o número de tentativas. N é o número de tentativas. K é o número de sucessos desejados, é o que eu quero de sucesso. E P é a probabilidade de sucesso. Perfeito? Ver se tem algum exemplo aqui pra gente. Pronto. Ó, vamos lá. Qual é a chance de acertar 3 questões em 5 com 60% de chance de acerto por questão? Eu quero ter sucesso. Acertar 3 em 5, né? Mas sucesso, é claro, que também vai ter um fracassozinho aqui, não vai? Então vamos nós. Ó, daqui. Vou começar logo daqui, perfeito? Aqui nós temos N, que é a quantidade de tentativas. Quantidade de tentativas. São quantas? 5. Quantas questões? 5. Então, ó, 5 tomados, 3 a 3, porque eu quero 3 sucesso, perfeito? Vezes probabilidade de sucesso. Irmão, probabilidade de acerto, qual é? 60%. 60% é quanto, né? 0,6? 0,6. Isso vai ser elevado à quantidade de, ó, elevado ao número de sucesso que eu quero. 3 vezes, aqui, ó, atenção, 1 menos P. Atenção, vamos nós, só para que você compreenda. Ó, P é probabilidade de sucesso. Probabilidade de sucesso é 0,6. Quanto é 1 menos 0,6? 0,4, correto? 0,4. Então, vou jogar logo aqui 0,4. 0,4 elevado a N, que é a quantidade de tentativas, menos a quantidade de sucesso. 5 menos 3 dá 2. Perfeitinho? Show? Vamos nós. Aqui nós vamos, incrivelmente, e é dessa forma, viu, pessoal? Aqui vai entrar uma combinaçãozinha. Combinação de 5 tomados 3 a 3. Aí vai ficar assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3, dividido pelo 3 fatorial, que é 3 vezes 2. Aqui eu já simplifico, não é verdade? 3 por 3, 4 por 2 dá 2. Aqui ficou 5 vezes 2, 10. Isso aqui vai lá para a combinação, isso aqui, viu? É sério? É sério, meu filho.
Você pensa que vai ser fácil? Tem facilidade não, o negócio é a busca pelo tão sonhado cargo. Aqui eu vou 0,6 ou 6 décimos elevado ao cubo, isso aqui dá igual a 0,216, vezes 0,4 ou 4 décimos elevados ao quadrado dá 0,16, perfeito? Multiplicando tudo nós temos 0,3456. Multiplicando por 100, você vai caminhar 2 casas com a vírgula 1, 2, ou seja, o resultado é igual a 34,56%. É a chance de ele, em 5, acertar 3 questões, com uma probabilidade de acerto de 60% para cada questão. Perdão, vamos nós. Aqui nós temos a distribuição de Poisson, é isso mesmo, você está vendo, Poisson, beleza. Nós temos esse símbolozinho aqui, que é chamado de lambda, correto? A lambda é a média de ocorrências no intervalo e K é o número de ocorrência desejado. Mais uma vez o fatorial apareceu aqui, perfeito? Aqui é quando for relacionado com eventos raros. Exemplo básico, se a média de acidentes em uma rua é 2 por mês, qual a chance de haver exatamente 3 acidentes? Viu? Distribuição normal, o gaussiana, né? Ela modela o fenômeno natural e social. Chama atenção porque essa distribuição vai ter uma simetria, né, de forma bem central, causando uma média, em formato de sino realmente. É assim. Feito? Temos o desvio padrão, que indica a dispersão dos dados. Tranquilo? Aqui nós temos a nossa fórmulazinha, que vai ser através de função. De função. Meu jovem, função, justamente. É isso aí que a gente vai estar vendo. Vai estar dizendo aí que o f de x, né, é igual a 1 sobre o sigma, que é o sigma do desvio padrão, vezes a raiz quadrada de 2 vezes π, vezes esse ezinho aí, é lá do nosso... Isso, aqui. Vou ajeitar aqui. Esse ezinho aqui, pronto. Esse ezinho é lá o constante de Euler, né? É um número padrão de Euler. Particularmente, eu vou dizer para ti, se esse tipo de questão cair, vai cair de modo que você associe, faça associação ao formato, à curva dos dados que estão sendo mencionados. Então, você sempre associa a gaussiano, a distribuição normal, ao formato de sino. Eu, particularmente, acredito que se vier uma questão desta natureza, vai vir relacionada com isso. O nível dela de complexidade com relação à fórmula é absurdo. Chega a ser algo até, né, inimaginável, uma questão relacionada com isso, para a aplicação dessa fórmula. A não ser que no enunciado também traga a própria fórmula. Se for binominal, sucesso ou fracasso repetido, Poisson, ocorrência intervalo fixo, e a normal, né, que é a gaussiana, dados contínuos com distribuição simétrica. Simétrica porque fica o sininho, né, parte para um lado, parte para o outro. Técnicas de amostragem, vamos nós. Pronto, vamos, tá aqui. Duas categorias, amostragem probabilística, casual ou aleatória, né? Aquela que se utiliza técnicas estatísticas seguindo os métodos rigorosos científicos para a escolha de unidades amostrais. Mas também nós temos a amostragem não probabilística, né? Essa aqui é uma escolha deliberada, à toa, né? De qualquer modo, a depender dos critérios e julgamentos do pesquisador. A amostragem casual é qualquer procedimento de amostragem que garante que todos têm a mesma probabilidade de ser selecionado.
Na casual, eu tenho que garantir isso, que todos os elementos da população tenham a mesma probabilidade de serem escolhidos, não fazendo a separação, distinção, nem tampouco denominação de algum dos elementos dentro da população. Amostragem aleatória simples ou casual, eu tenho uma população e da população eu basicamente vou o quê? Escolher um grupo, tá aqui, ó, da população eu vou escolher um grupo sorteado, a escolha foi feita, todos tinham a mesma probabilidade, feito? Basiquinho, ó, um elemento selecionado ao acaso dentro de N possibilidades, é ao acaso, feito? Falando de amostragem estratificada, ó, vou estar tirando o extrato, estratificada, eu estou separando por grupos, feito? Belezinha? Você observar, ó, população muito heterogênea, ou seja, com muita separação, com muitas qualidades distintas, né? Aí o que é feito? Eu vou fazer esse extrato, tirar esse extrato, separação. Você tira o extrato bancário, separa todas as informações, débitos, separa os recebimentos, as tarifas, tem lá, separadinho lá quando é o extratozinho da banca, tem? Extrato da banca. Da sua conta, lembrando que o extrato lá é com X, é português, mas fica ligado, é só associação lógica para que você compreenda. Então, quando há isso, é aconselhável que haja uma subdivisão da população em extratos homogêneos, juntos, perceba. Eu separei tudinho, amarelo com amarelo, laranja, azul, para eu poder, a partir daí, tirar uma amostra dentre os sorteados dos extratos. Agora, não é uma amostra casual, é uma amostra direcionada aos extratos. Amostragem aleatória por conglomerados. Conglomerados, eu vou fazer uma separação, né? Eu vou dividir esses elementos da população em grupos, perfeito? Em grupos. A partir daí é que eu vou estar fazendo o meu sorteio. Aqui eu tenho uma amostra onde todos os participantes são acessados. Todos os participantes dos grupos podem ser escolhidos. Porque aqui eu fiz um grupo, né? Não sendo homogêneo. Percebe que os grupos não são iguais, mas foram separados em grupos. Amostragem aleatória sistemática. Na amostragem sistemática, apenas o primeiro elemento é escolhido aleatoriamente. Apenas o primeiro. Os demais seguem um sistema, seguem uma constante, seguem uma razão. Isso porque se torna mais fácil e mais barato de fazer esse tipo de pesquisa, de estatística, de amostragem. Feito, embora produza resultados inferiores aos demais tipos de amostra. Belezinha, meu jovem? Muito obrigado a todos. Finalizando mais um evento. Forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!